Bom, nós estamos aqui na nossa igreja numa série de mensagens intitulada Cristianismo Cotidiano. A nossa igreja tem o costume de fazer séries de mensagens com temas, e geralmente a gente tenta fazer uma exposição de textos de um livro, e nessa série nós estamos então vendo a sabedoria dos salmos para o dia a dia. E hoje nós vamos estudar o salmo que talvez seja o salmo mais conhecido de todo mundo, que é o Salmo 23. Então no primeiro dia nós falamos sobre o Salmo 73, nunca se arrependa de ser íntegro. Hoje nós falaremos, o Senhor é meu pastor, tenho tudo o que preciso. Próximo domingo, a matemática da vida de todos nós vamos ver o Salmo 90. No dia 23, um cotidiano de obediência a Deus. E no último domingo desse mês, a vida só faz sentido em comunidade. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Sei que muita gente sabe decor, mas vamos lê-lo todos juntos. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez, Pai? Esse é um salmo tão rico, tão conhecido, tão famoso, tão usado pelas pessoas. Fala conosco mais uma vez através dele, muda o nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui por um propósito, por um motivo, e eu tenho certeza que o Senhor falará conosco por meio da tua palavra. Nós te agradecemos já então por isso e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, tão conhecido, tão recitado, tão decorado por várias pessoas, um salmo emblemático na Bíblia que fala sobre a relação de Deus com o seu povo. Existem pelo menos 3 maneiras de a gente interpretar esse salmo. Você pode interpretar da maneira mais clássica, que é o rei Davi que está escrevendo sobre ele, e está fazendo uma poesia, ele era bom nisso, dizendo da sua relação com Deus, e aí dá para perceber alguns elementos aqui, que o rei Davi já foi pastor de ovelha, o rei Davi é um grande general, é um grande rei, é um homem de guerra. Então no decorrer do salmo você pode perceber que o rei Davi está escrevendo com uma proximidade com aquilo que ele vive ou com aquilo que ele já viveu. Você pode interpretar esse salmo também como sendo um salmo da aliança, ou seja, um salmo que o rei Davi escreve para ilustrar ou para recordar, ou fazendo esse poema para cantar a relação do Deus da aliança com o seu povo. A aliança que Deus fez com o seu povo lá com Abraão, de ser o seu Deus, o Deus da descendência de Abraão, de formar um povo gigantesco, que nós sabemos depois lendo o Apocalipse, que é formado de todas as tribos, povos, raça e nação, o Israel da fé, o Israel de Deus, não o Israel localidade geográfica, mas o Israel espalhado por todo o mundo. Ou você pode ler esse salmo como se o rei Davi estivesse aqui ilustrando pelo menos 3 personagens: o pastor de ovelhas, o peregrino que enfrenta perigos numa jornada, numa viagem, e o peregrino que chega no seu destino final, que é o templo,
e também aquele que é um general, aquele que luta, aquele que está diante dos seus adversários. De um jeito ou de outro, a maneira como você escolher interpretar o Salmo 23, o fato é que ele fala da relação do Deus Todo-Poderoso com o seu povo. E eu prefiro essa ideia, essa interpretação do Deus da aliança. Por quê? Porque quando você começa lendo o Salmo e você vê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando Davi está dizendo o Senhor, ele está usando aquilo que a gente chama de distintivo de Deus. Porque Deus na Bíblia, vocês sabem, ele aparece com muitos nomes, associados ao nome de Deus como se fossem adjetivos. Então, o Deus da paz, o Deus da provisão, o Deus da guerra, o Deus que vai, cada nome que vai sendo apresentado mostra uma característica de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando Davi começa a escrever o Salmo 23, ele usa o nome de Deus, aquele mesmo nome que Moisés relata quando ele teve o seu encontro com o Senhor. Então isso a gente chama na teologia de distintivo. É como se Deus tivesse, sabe naqueles filmes que a gente assiste de Hollywood, que chega um detetive numa cena de um crime, ele tira assim no bolso o distintivo, o policial levanta a fita e deixa ele entrar, ele não precisa falar nada, ele só apresenta o distintivo e ele entra. É assim que Davi está apresentando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o Senhor de todas as coisas. Então, eu prefiro interpretar esse salmo como sendo um salmo que relata a relação de Deus com o seu povo desde a saída do Egito até a caminhada das conquistas que o povo realizaria na terra prometida. Então é um salmo que mostra a relação de Deus com o seu povo. Então o rei Davi começa nos mostrando aí que na relação de Deus com o seu povo, o nosso Deus é o nosso provedor. Quando o rei Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o rei Davi está dizendo que Deus não vai deixar faltar nada para nós. Só que ele não está dizendo, como muitas pessoas dizem por aí, que Deus vai dar tudo o que você quer. Se fosse assim, Deus seria o gênio da lâmpada, né? Você esfregaria a lâmpada, faria 3 desejos e Deus te daria tudo aquilo que você deseja. Não é disso que o rei Davi está dizendo. O rei Davi está dizendo, olha, o Senhor não deixará faltar nada daquilo que nós necessitamos. O Senhor providenciará tudo que nós necessitamos para viver. Quando você olha para o povo saindo do Egito, você percebe isso. O povo sai, primeira providência de Deus, abre o mar para que eles passem a pés enxutos. Faz aquele milagre que todo mundo conhece, o povo passa. E aí o povo começa a caminhar no deserto, sem água, sol escaldante. O que o Senhor faz? Providencia uma nuvem para protegê-los durante o dia e para clarear a caminhada durante a noite. O Senhor providencia maná, o pão que desce do céu, que era comido no mesmo dia, não podia ser guardado para o dia seguinte, porque se guardasse ele apodrecia, para mostrar que Deus providencia o pão de cada dia. Depois o povo deu uma reclamada lá, que só pão está enjoando e tal, Deus mandou codornices, churrasquinho, franguinho assado lá no domingo. E o Senhor também providenciou a água tão necessária para eles sobreviverem naquela caminhada. Então você vê que o nosso Deus, Ele é o Deus provedor daquilo que nós temos necessidade, daquilo que nós precisamos para viver, quer sejam pastos verdejantes, aquilo que sustenta o nosso corpo, aquilo que sustenta fisicamente o nosso corpo, quer sejam águas de descanso que refrigeram a alma, todas aquelas providências que Deus dá,
nos momentos de luta, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade da nossa caminhada aqui nesse mundo. Deus é o nosso provedor. A palavra do Senhor diz que o justo nunca mendigará o pão. Deus nunca deixará faltar aquilo que você precisa para viver aqui nesse mundo. Às vezes Ele vai fazer isso de maneira miraculosa. Você está lá na sua casa, passando fome, passando necessidade. Uma vez na faculdade aconteceu isso comigo. Eu vivia numa república e tinha acabado o dinheiro no meio do mês. E a gente estava comendo laranja com farinha. Aquelas farofas prontas, sabe? Era o nosso almoço. E depois de alguns minutos, nós pensando sobre aquela situação, nós não tínhamos a quem recorrer, na época não tinha internet. Bate a nossa porta. Era o deão da faculdade levando para nós uma sacola com frutas, legumes e verduras. Para quem está comendo laranja com farinha, aquilo foi um banquete. Nós já cozinhamos a batata, a cenoura, fizemos ali uma refeição. Às vezes Deus faz isso, mas às vezes Deus usa o povo dele para providenciar aquilo que nós necessitamos. Quantas e quantas vezes as pessoas chegam até nós com dificuldades, passando necessidade, e nós atendemos com uma cesta básica, ou atendemos com uma ajuda com remédio, com algum tipo de socorro. O fato é que Deus é o nosso provedor. Ele não deixará faltar aquilo que nós precisamos para viver. Ele também estará conosco, providenciando paz que excede a todo entendimento quando nós estivermos passando por lutas e aflições nesse mundo. Percebe que o salmista diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Para a ovelha é um bichinho limitado, tá, gente? Eu ia falar a ovelha é um bichinho burrinho, mas eu acho que deve ser agressivo, né? A ovelha é um bichinho limitado. Se a água estiver muito agitada, ela não consegue beber. Se a correnteza for forte, ela vai cair, e sabe o que é pior? Ela vai morrer afogada, porque a lã vai inchar e ela vai afundar. O salmista está dizendo que Deus, que é o nosso provedor, que cuida de nós, que conduz as ovelhas a águas tranquilas para que elas possam beber com tranquilidade, é o mesmo Deus que quando você está passando lutas, tribulações, aflições, quando você não tem dinheiro para pagar as contas no final do mês, ou quando uma doença muito grave assola a sua família, ou quando você está com problema de relacionamento entre irmãos, entre parentes, e aquilo está afligindo o teu coração, está apertando o seu coração, você pode se lembrar que Ele é o seu pastor, Ele é quem conduz a sua vida, quem refrigera a sua alma, quem traz a paz que excede a todo entendimento e tranquiliza o seu coração, mesmo em meio à tribulação. Nós temos um conceito errado de achar que Deus, Ele vai tranquilizar o nosso coração resolvendo os nossos problemas. Nem sempre. O apóstolo Paulo é uma prova disso. Ele clama ao Senhor que tire o espinho da carne, que dificultava, quer seja problema de visão, quer seja perseguição dos judeus, há uma divergência nessa interpretação, mas Paulo tinha um espinho na carne, que trazia para ele aflição. Quando ele ora ao Senhor pedindo: Senhor, tira de mim esse espinho, o Senhor diz para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ter paz com Deus não significa ausência de problemas.
Ter paz com Deus significa ter a alma refrigerada em meio às lutas e às tribulações. E o nosso Deus, que é um Deus provedor, fará isso com toda certeza. Em segundo lugar, o nosso Deus, ele é o nosso Deus protetor. Se você olhar para a relação de Deus com o povo no Egito, você percebe isso. Desde a última praga, onde a praga assola todos os primogênitos do Egito, menos aqueles que tinham a marca do cordeiro, do sangue, que protegeu as suas casas, até a saída miraculosa pelo mar, diante da perseguição que os egípcios infringiram, o mar se fecha em cima dos carros de Faraó. Então Deus está o tempo todo protegendo o seu povo. Quando eles chegam diante de Jericó, quando eles chegam diante das outras batalhas no decorrer da história, você percebe Deus agindo miraculosamente para proteger o seu povo. Não porque nós somos melhores do que os outros, não é isso. É porque o povo de Deus é o povo que carrega a marca, é o povo que carrega o distintivo, é o povo que carrega a bandeira de Deus aqui nesse mundo. Então, quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para o povo de Deus, as pessoas têm que concluir: existe um único e verdadeiro Deus. E no fim o nome de Deus é glorificado. Não é porque nós somos bons ou melhores do que os outros que Deus nos protege. Não. Deus faz isso porque Ele nos ama com um amor incondicional e Ele usa a nossa vida com um propósito de glorificá-lo acima de todas as coisas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deus está o tempo todo na caminhada perigosa desse mundo, nos livrando de males que a gente muitas vezes nem faz ideia. Quantos livramentos Deus te dá quando você sai da sua casa para o trabalho e quando você volta do trabalho para a sua casa? Você não faz ideia. Se nós pudéssemos ver quantos livramentos o Senhor nos dá. A Jennifer sempre tem uma brincadeira que a gente faz assim, quando a gente está saindo de casa e acontece alguma coisa e a gente atrasa, ou a tendência do homem é ficar bravo, né? Ficar irritado. Ela diz assim: olha, calma que Deus está nos livrando de algo lá na frente. Deus está nos livrando de algo lá na frente. Quantas vezes aconteceu de você dar uma atrasada, pega a estrada e depois de alguns quilômetros para frente você vê um acidente? E você pensa assim: talvez se eu tivesse saído no horário que estava programado, será que eu não seria eu ali? Então o Senhor, Ele é o nosso protetor. Há uma analogia aqui, né, uma explicação para o texto, em relação ao pastor, aquele que conduz as ovelhas, aquele que protege as ovelhas do perigo, mas também o cajado aqui pode ser uma proteção para o viajante. Nós sabemos que nos tempos antigos se viajava a pé, a maioria das pessoas se viajava a pé, e haviam alguns lugares, alguns vales, que eram extremamente perigosos de se passar. Por quê? Porque eram lugares estratégicos para que os ladrões ficassem te observando e quando você passasse, você seria abordado. A parábola do bom samaritano é um bom exemplo desse tipo de perigo que existia naquela época. A pessoa que está caminhando em direção para algum local e é abordada por salteadores e às vezes ficava até
à beira da morte, como Jesus conta na parábola do bom samaritano. O fato é que Deus está o tempo todo trabalhando para nossa proteção, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos negócios. O nosso Deus é o Deus protetor. Jesus, quando lamenta sobre Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, trazendo aquela figura da galinha que protege os seus filhotes debaixo das suas próprias asas. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos protege, um Deus que nos acolhe, um Deus que está sempre disposto a nos livrar de todo o mal. Pode ser que você esteja pensando: mas pastor, eu conheço uma pessoa muito fiel a Deus, que já não está mais aqui entre nós, e essa pessoa partiu tragicamente. Quer dizer então que Deus não a protegeu? O maior mal que nós podemos enfrentar aqui nesse mundo, Jesus disse: tenham medo de Deus, porque Deus pode enviar a alma de vocês para o inferno de fogo. Temam a Deus, não temam aos homens, temam a Deus, porque Ele é o justo juiz que pode nos enviar a nossa alma para o inferno de fogo. O maior mal que nós podemos enfrentar aqui nesse mundo e no mundo vindouro, na vida eterna, é a separação total e eterna de Deus. E você que é um filho de Deus, você que reconhece o Senhor, como o rei Davi está dizendo, como seu pastor, ainda que o mal, ainda que uma tragédia, ainda que alguém ceife a sua vida aqui neste mundo, quando os seus olhos se abrirem na eternidade, eles se abrirão diante do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Deus fará é enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele é o nosso protetor, porque Ele não nos envia para onde nós merecemos, para longe dEle por toda a eternidade, aquilo que nós chamamos de inferno. Não, Ele nos protege e nos leva para casa. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e o Senhor já preparou o lugar para quando nós formos nos encontrar com Ele. Ele é o nosso protetor, protege a nossa alma do fogo eterno, protege a nossa alma do destino eterno sem Deus, protege a nossa alma de uma eternidade toda sem o Senhor. E por fim, Deus é a nossa esperança. O salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é uma outra figura interessante que tem algumas interpretações, mas se você pensar que é o rei Davi que está escrevendo, pensar que ele é um grande rei, um grande capitão, um grande general, você pode imaginar que Deus está então, o rei Davi está fazendo uma analogia com aquele Deus que dá as vitórias para ele em meio às batalhas. Vocês se lembram que quando o rei Davi chegava, o povo cantava: Davi mata, mas Saul mata, mas Davi mata muito mais. Porque Davi era reconhecido como um grande general. Por isso havia expectativa nos discípulos de que Jesus derrubasse Pilatos, quando ele entra na entrada triunfal, sentado no jumentinho, aquele que nós chamamos do Domingo de Ramos. Quando Jesus entra para dentro de Jerusalém,
os discípulos achavam que ele ia direto para o palácio de Pilatos e iria derrubá-lo, mas Jesus vai para o templo, e é aquele episódio que ele dá a chicotada na galera lá, e fala: vocês transformaram a casa de oração para todos os povos em covil de salteadores. Mas uma interpretação que eu gosto desse texto é relacionada ao rei que está num campo de batalha, e para diplomacia do momento, ele se junta debaixo da tenda do general inimigo para negociar a paz. E havia uma lei de guerra que, se o rei estivesse dentro de determinada tenda conversando com o outro rei num tratado de paz ou numa tentativa de paz, eles não poderiam ser atacados. Por isso, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É isso que o Senhor faz conosco, mesmo diante de tantos inimigos que nós enfrentamos nesse mundo, o diabo, os demônios, mas também pessoas más, o nosso próprio eu, o pecado que tenta nos enlaçar, que tenta nos amarrar, que tenta nos prender, a fobia, o medo. Nós enfrentamos tantos inimigos durante a nossa caminhada aqui nesse mundo, mas nós temos a esperança de que o nosso Deus é um Deus que está providenciando paz em meio às tribulações. É um Deus que está protegendo a nossa vida diante dos inimigos. E isso nos dá esperança para continuar caminhando aqui nesse mundo. Esperança para continuar vivendo. Por isso ele diz assim: unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O rei Davi não está falando aqui daquela unção do sacerdote, que era feita com óleo. O que ele está falando aqui é de um tipo de óleo que era derramado sobre a cabeça de alguém que chegava para visitar uma pessoa e era recebida com alegria. Lembra aquela mulher que derrama um precioso perfume nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos? E Judas, que era chegado numa grana, fala assim: ó, dava para ajudar bastante pobre aí, né? Como se ele tivesse preocupado. E o texto bíblico diz que ele estava preocupado, era de sacar ali o FGTS dele, né? O seguro de vida dele ali. É essa cena que o rei Davi está descrevendo aqui, a cena de alguém que chega diante de inimigos, diante de adversidades, num cenário provavelmente de guerra, mas que é recebido com alegria, é recebido com um perfume caro, é recebido com muito vinho, de tal maneira que transborda. Vinho na Bíblia é sinônimo, é símbolo de alegria. Tanto é que na Santa Ceia a gente fala isso, é o sangue de Cristo, o sangue do sacrifício, mas é também o sangue da nossa alegria, da nossa reconciliação com Deus. Nós temos alegria nesse mundo, não porque nós vamos vencer tudo pela nossa própria força, pelo nosso esforço, não, porque nós servimos ao Deus da esperança. Um Deus que nos promete alegrar e satisfazer o nosso coração, mesmo quando as circunstâncias estão contrárias. Um Deus que promete nos dar alegria, diferente da alegria que o mundo dá, não é isso que Jesus diz? Dou para vocês uma alegria, uma paz diferente daquela que o mundo dá. Uma alegria sobrenatural, por quê? Porque é a alegria de entender quem nós somos diante de Deus. Pessoas que foram tiradas do Egito da escravidão e transportadas para Canaã celestial. Pessoas que foram tiradas do pecado, do inferno e trazidas
para o céu, para a presença de Deus. Essa é a nossa esperança. E é por isso que ele termina o texto dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Uma melhor tradução do hebraico aqui seria: e retornarei à casa do Senhor constantemente. Por quê? Porque o que nós fazemos aqui todos os domingos é um ensaio do que nós viveremos na eternidade. O que nós viemos fazer aqui todos os domingos é um rascunho daquilo que nós viveremos na eternidade. A nossa esperança não é neste mundo. A nossa esperança é de um dia estarmos com o Senhor, no culto eterno, no culto incessante, naquele culto que nunca terá fim. Eu sempre brinco, né? Tem pessoas que vão ter dificuldade no céu, porque tem dificuldade de ficar 1 hora na igreja, tem dificuldade de frequentar. Eu até postei esses dias, as pessoas falam assim: pastor, mas frequentar a igreja não é sinal de vida com Deus. É verdade, não é. Mas se você não consegue nem 1h30 no domingo estar na presença de Deus, ensaiando aquilo que você vai fazer na eternidade, não tem alguma coisa errada nisso? Aqueles que entendem que o Senhor é a nossa esperança, nutrem no coração um desejo de estar sempre perto do Senhor, 24 horas por dia, mas no domingo, junto com o povo, fazendo aquilo que os anjos fazem o tempo todo, e que um dia nós também faremos no céu. Essa é a nossa esperança, a esperança de que um dia nos encontraremos com o nosso Senhor. Por isso podemos dizer a quem quer que seja e quem quer que ouça: o Senhor é o nosso pastor, e eu não vou ter falta de nada, porque Ele é o meu provedor, Ele é o meu protetor, e Ele é a minha esperança. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, está preparado para nós. Está preparado para aqueles que amam o Senhor. E nós estaremos com Deus por toda a eternidade. Então que Deus possa confortar o teu coração, consolar o teu coração, fortalecer o teu coração enquanto você estiver caminhando no deserto dessa vida. E que Deus também possa desafiar ao seu coração de encontrar o prazer de estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, e uma vez por semana, juntos, com a igreja do Senhor, na casa do Senhor. Aqui, obviamente, é o templo onde se peregrinava uma vez por ano para fazer os sacrifícios, para fazer todos aqueles rituais, mas era um local onde havia espaço para oração, para estudo da palavra, para adoração o tempo todo. Que o Senhor possa desafiar o nosso coração e nos encher com a sua esperança. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, tantas necessidades que nós temos aqui nesse mundo. Nós podemos descansar, nós podemos encontrar refrigério para a nossa alma no Senhor. Obrigado porque nós não merecemos,
Na verdade, o que nós merecíamos era a condenação eterna, o inferno de fogo. Mas obrigado, porque o Senhor, sendo rico em misericórdia, bondade e amor, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E é através do sacrifício dele por nós naquela cruz que nós encontramos a esperança de um dia estarmos com o Senhor. Pai, que essa palavra faça sentido para as nossas vidas, que essa palavra encontre nos nossos corações um terreno fértil, que essa palavra reverbere durante a semana na nossa mente, nos lembrando de que o Senhor é o nosso provedor, o nosso protetor e a nossa esperança. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.